Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa do segundo A. Estou aqui para falar com vocês sobre a tarefa dessa semana, a primeira tarefa do segundo bimestre. Quem não fez as tarefas do primeiro bimestre? Não fez. Fez a recuperação? Não fez. Vamos começar agora, mas preste atenção no que eu vou falar, porque tudo que foi feito vai ajudar agora na realização das tarefas do segundo bimestre. Novidade para o segundo bimestre? Novidade é essa carinha aí que vocês estão vendo. Muito bem, as atividades, comecei aqui com o caderno Aprender Sempre, volume 1, ainda no volume 1 que nós estamos. Vocês tinham que fazer, vocês estavam trabalhando a questão da reportagem, do texto do gênero textual expositivo. O que quer dizer isso? Expondo ideias. O tema que tratava, vou te contar uma coisa, fizeram a primeira tarefa, eu acho que vi um gatinho, uma notícia, que falava de uma senhora maluca que acreditava que tinha visto um gato voador. Então são um texto expositivo informativo, trazia informações, o que é, e fomos indo na sequência 1, fazendo tudo isso, reconhecendo os elementos do texto expositivo informativo. Tinha que se fazer, vocês deveriam ter feito um texto expositivo informativo. Muita gente não fez. Era levar em consideração onde aconteceu, o que aconteceu. Olha aqui ó, os quadros dando as indicações, o uso de recursos para capturar o leitor, o título, o uso da linguagem adequada. O que quer dizer isso? Cada texto que você faz é direcionado a um público e você tem uma linguagem específica que você pode usar. Depois veio esse texto aqui, que bicho é esse, que vocês deveriam produzir, e vieram os infográficos. Prestem atenção nesses infográficos, porque vocês vão usar para responder as tarefas de agora. Quais são os argumentos que eles utilizam? Então vocês vão aprender a ler os gráficos. Domicílios em que havia utilização da internet por situação de domicílio. Quantos domicílios haviam? Então você deveria aqui nessa tarefa transformar as informações dos infográficos em linguagem escrita. Importantíssimo fazer isso, gente. Não é só uma tarefinha, é você ter a capacidade de escrever os dados, de transformar os dados que você está vendo aí, estatísticos, em linguagem escrita, que é um grande desafio que nós temos. Pessoas que acessaram a internet, finalidade de acesso, por que elas acessaram? Então você vai ter pessoas da zona rural, da zona urbana, qual que é a finalidade que eles têm, assistir a vídeos, inclusive programas, séries e vídeos, quantos por cento fizeram isso? Você deveria ter feito. Você vai usar todas essas informações do infográfico. Aí vamos correndo, sequência 2, semana passada vocês deveriam ter lido esse texto, que agora estamos falando de texto expositivo argumentativo. Então é o texto informativo, expositivo, argumentativo. Ele informa você, ele expõe uma ideia, porém ele traz um ponto de vista, ele traz uma tese. O que quer dizer uma tese? É uma ideia. Sempre no texto argumentativo alguém está usando argumentos, está usando fatos, opiniões, dados para sustentar uma tese. Então aí nós viemos nessa sequência 2, espelho meu, vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Olha a pergunta, vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Se não tivesse o ponto de interrogação, seria outro significado? Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais, estaria afirmando. Então tudo isso foi visto nessa tarefa que vocês deveriam ter feito, que vocês devem ter feito, e aí até inclusive os desenhos, que eles significam, quais os significados que eles produzem dentro do contexto, dentro desse texto. Então vocês deveriam ter feito isso, e aí vinha aqui, olha, na aula 2, ordem e progresso, observar a ilustração, fazer a relação entre linguagem usada no texto e o veículo onde foi divulgado, porque onde foi divulgado, se vocês observarem aqui ó, no texto, vocês vão ver onde foi publicado, está no segundo texto, foi no jornal da USP. USP é a Faculdade de São Paulo, Universidade de São Paulo, então é para estudantes, para um público acadêmico. Poderia-se usar gírias? Poderia-se, dependendo do tipo de reportagem que você estivesse fazendo, dependendo do veículo de comunicação que você estivesse
fazendo, qual é o jornal, qual é o site que você está escrevendo, qual é a finalidade, para que você está fazendo o seu texto. E veio depois as palavras e a força, que é a segunda parte desse texto. Vocês vão ler essa segunda parte e vocês vão trabalhar com a questão do texto expositivo, argumentativo, gênero textual, reportagem. Você vai perceber aqui que é uma reportagem, é uma continuidade daquele texto anterior lá, falando dos influenciadores da internet, porém você vai ver a citação de fontes legítimas, fontes autorizadas. Quem é que está falando? Você tem argumentos, você tem citação dentro do texto, que são professores, são pesquisadores ligados a uma instituição. Não é aquele vídeo que você vê da pessoa te mandando tomar remédio, não sei das quantas, e você pergunta para ela assim, o que é um vírus? Ela não sabe dizer para você. Por quê? Porque ela está tirando, ela não é legítimo a sua afirmação. Ela não tem conhecimento médico. Outro dia o menino veio falar para mim que ele não iria tomar a vacina. Eu perguntei para ele essa pergunta que eu estou te fazendo. O que é um vírus, querido? Não sabia nem a estrutura do vírus, então como ele pode ser uma fonte legítima de informação? Vou procurar nos lugares, nas instituições médicas, nos hospitais, nos médicos autorizados a falar sobre isso. É como se você fosse fazer uma cirurgia de coração e vai o seu vizinho, não, vai ser uma fonte legítima, autorizada pela ciência. E aqui você vai observar nesse texto que acontece isso, ó. Pablo Hortelano, professor do curso de Gestão Políticas Públicas da Escola de Artes. Então são argumentos legítimos. Vocês vão ler esse texto e vocês vão fazer essas questões. Vocês vão classificar esses argumentos. Logo no primeiro exercício, ó, você vai pegar o tema de cada parágrafo, o assunto. Nós falamos disso na lição anterior. O tópico frasal, o assunto principal. Qual é o assunto principal? Qual é o tópico frasal de cada parágrafo? Vou pegar o primeiro aqui para vocês. A gente considera influenciador no discurso comum como uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas. Explica Pablo Hortelano, professor de Gestão Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências Humanidades, da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação, GPOL. Esse é o primeiro parágrafo aqui, ó. Você pega a primeira informação que ele tem aí. Qual é a informação? Que ele definiu, professor Pablo Hortelano, professor da USP, ele determina como influenciador, hoje, atualmente, nos nossos tempos, uma pessoa que tem grande número de seguidores. É a ideia principal, o resto ele está ilustrando, entendeu? Você tem uma ideia principal, em torno dela você escreve, você coloca as conjunções. No entanto, e posso dar exemplos, mas tem só pegar a ideia principal nesse primeiro exercício. E aí já vamos para o segundo. Eu remexo muito. Qual é o objetivo? Reconhecer os movimentos argumentativos no texto textual expositivo argumentativo do gênero textual reportagem. Reconhecer os movimentos da argumentação no tipo textual expositivo argumentativo. Então é um texto aqui que está expondo uma situação, que são os novos influenciadores sociais, porém ele argumenta, ele traz argumentos. O título da segunda parte do texto está de acordo com aquilo que foi desenvolvido? Você vai fazer, está o título lá, pode tudo nas redes sociais? Então você vai buscar as informações lá, tá certo? Deixa eu me ajustar aqui, é esse exercício que nós estávamos fazendo. Então olha só, o exercício B. Para reforçar a tese apresentada no início do texto, o autor cita a fala de alguns especialistas. Quem são eles? Aí são especialistas, são ligados a instituições. Tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Qualquer pessoa pega um vídeo e faz um vídeo, faz um jornal, mas quem é essa pessoa? Que autoridade ela tem para falar sobre aquele assunto? É o mecânico falando de corte e costura? Não dá, entendeu? C, você vai fazer aqui, ó, a argumentação é construída em 3 movimentos
que são a refutação, você contraria a ideia do outro, você sustenta, você concorda com essa ideia ou você negocia, parte disso é verdade, porém algumas coisas assim não são. Então você vai fazer esse exercício também, observando em que cada momento a pessoa ela refuta, ela contraria a ideia, ou ela sustenta essa ideia, ela está de acordo, ou ela negocia essa ideia. Estou de acordo com parte disso, porém algumas partes eu não estou. Tinha até um exercício que deveria ter sido feito, não sei se vocês fizeram, que era levantar pontos polêmicos. Então, polêmicas da atualidade. Devo me afastar das redes sociais? Sim ou não? Quais os argumentos que você tem? Onde você buscou essas informações? E é isso que você vai fazer, ó. Você vai pegar aqui a defesa de ponto de vista se constrói a partir de alguns tipos de argumentos que eu estou falando para vocês, a crença pessoal, causa e consequência. Você vai fazer esse exercício também para a gente terminar com a produção de um texto de expositivo informativo. Você pode, para você fazer esse exercício 6, você pode inclusive recorrer aos gráficos, os infográficos que foram feitos. Dá uma olhada mesmo que você não tenha feito as atividades, porque os infográficos vão trazer informações para você sustentar. As redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Exponha essa ideia, defenda o seu ponto de vista. Só que você vai trazer para sustentar o seu ponto de vista argumentos legítimos, argumentos legitimados, argumentos, por exemplo, como os infográficos que estão lá em cima nas outras páginas, eles são de pesquisadoras, de empresas de pesquisa sérias. Não foi um Zé qualquer que saiu dando essas informações, beleza? Faça suas tarefas então para essa semana, é isso que a gente tem que fazer. Espero que vocês façam aí as tarefas desse bimestre e até a próxima. Não deixe de estudar, meninos. Não deixe de estudar, acredite no ensino. Acredite na transformação do seu corpo, da sua mente. Abraço. Até a próxima.